Olá, amigos, estamos começando mais uma entrevista aqui no projeto Escolha a Escola. E você pode participar, mandar suas perguntas, seus comentários aqui para a Ana Carolina, que vai estar recebendo todas as suas mensagens e repassando para a gente discutir, conversar com o nosso convidado dessa noite, que é o professor Luiz Puntel. Boa noite, professor, que honra. Muito boa noite, aqui. Chico. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Para um bate-papo gostoso aqui sobre redação, sobre educação, sobre internet, enfim, tudo que você quer saber sobre esse assunto. A gente vai tratar hoje aqui com o professor Luiz Puntel, que é um especialista na questão da educação, principalmente na área de redação, porque ele é um dos grandes autores brasileiros da literatura infanto-juvenil, já publicou mais de 10 livros, né, sim, professor? Sim. O primeiro deles foi nos anos 1970. Foi um livro interessante, era um livro de contos. Uhum. Inclusive foi na série Autores Brasileiros da editora Ática. Chamou-se Não Aguento Mais Esse Regime. No meio da ditadura militar o senhor provocou, hein? Exatamente. Mas a história, o mote é outro. O mote era bem ambíguo, porque era assim, era uma fila de INPS, que hoje é o INSS, está todo mundo lá, esperando para ser atendido, e aí na madrugada, uma mulher que estava fazendo o regime, e foi lá buscar justamente medicação para o caso dela, ela fala assim, ai, não aguento mais esse regime. E essa frase, em vez de se dissolver na madrugada, pelo frio da madrugada, ela congela. Então ela fica como uma bolha, assim, como um balão de história em quadrinho, não aguento mais esse regime. Aí vira aquela confusão. Se passar uma rádio patrulha aqui, eles vão olhar e falar, não aguento mais esse regime. Vai prender todo mundo porque é o regime militar. Não, eles vão saber que é o regime de obesidade. Enfim, ficou essa ambiguidade o tempo todo. E aí, o senhor não sofreu nenhum tipo de censura, nenhum tipo de fiscalização? Olha, a editora na época, para lançar esse livro, pensou 2 ou 3 vezes. Porque na ditadura militar, se você fizesse apenas e tão somente uma alusão, já era motivo de o livro não ser editado, não ser publicado. Mas passou tudo bem. E parece que era característica dos artistas, dos autores na época, lidar com essa ambiguidade, com o duplo sentido, né? Aliás, isso é um recurso do mundo da literatura, do mundo da poesia, do mundo das artes e também do universo da redação, que a gente vai entrar daqui a pouco para conversar a respeito. É usar a metáfora, ou usar a ambiguidade, porque aí, eu não estou falando isso, eu estou falando de regime mesmo, de obesidade. Ué, você não viu que ela chamava Dona Redonda, a personagem que falou isso? Quer dizer, era uma maneira de você burlar. Isso em qualquer regime ditatorial, a maneira de burlar era a ambiguidade. Chico Buarque era um mestre disso. Exato, nas Chico. Letras das suas músicas, né? O Chico tudo era proibido, tudo que ele escrevia era proibido. Até que ele resolveu usar um pseudônimo. E aí então passou, né? Se não me engano era Julinho da Adelaide. Julinho da Adelaide. É do Julinho da Adelaide? Então pode. Quer dizer, as músicas não tinham nenhum apelo contra a ditadura, mas era só uma questão amorosa, muitas vezes, de romance, mas é do Chico Buarque, então não pode. Bom, até aí essa literatura não era essencialmente infanto-juvenil, né? Não, ela era, esse livro foi um livro de contos para adultos, a gente pode dizer assim, literatura adulta. E depois esse livro vendeu muito. E aí o editor, na época, disse, você não tem alguma coisa na área juvenil? Eu falei, mas é para já, tem, uai. Na época eu escrevia muito. Então saiu o Deus me livre, que é outra expressão também, tanto quanto ambígua, dependendo da situação. E aí a editora Ática vendia muito, porque era muito adotado no Brasil inteiro, e aí Isso era, desculpa, professor, início dos anos 1980? Aí nós já estamos em 1980, exato. Deus me livre. Era também regime militar no Brasil, uma provocaçãozinha. Sim, inclusive o assunto era de desapropriação de terras. Mas nós já estamos aí na década de 80, ou seja, já está bem mais aberto, porque você tem, em 84, praticamente acabou a ditadura, né? Foi em 84. E aí logo depois veio a Constituição, em 88, então as coisas já estavam mais apaziguadas, digamos assim. Meninos Sem Pátria é um livro que eu tinha escrito pela editora Brasiliense e que também tratava dessa questão, da questão
dos exilados brasileiros. Depois a editora Ática, com a abertura já, eu lembro que eu já tinha um bom contato com a Ática, então foi publicado pela Ática e chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti, chegou a ter uma repercussão muito boa, justamente por causa que nós estamos num outro momento. Nós estamos num momento em que os exilados estavam voltando para o Brasil. E Meninos Sem Pátria era justamente um grupo de meninos que foram exilados. Os pais foram exilados e foram morar na França e estavam retornando ao Brasil. O senhor recomendaria esses livros aí que o senhor fala, tanto do regime militar, para esses jovens que hoje chegam a pensar que o regime militar pudesse ser uma solução para o nosso país? Eu não gosto de fazer esse tipo de comentário político, sim. Mas eu acho que é importante. Assunto, sim, né? Eu acho que é importante, nunca também seja contra a ditadura ou não, há muita controvérsia a respeito, mas, e aí, quando a gente entra no assunto de redação, é necessário que a gente tenha o quê? Criticidade. Se você é a favor, me dê elementos para que eu possa concordar que sim. Se você é contra, me dê elementos para que eu possa concordar que sim. Porque tudo passa pela criticidade. Então dizer que os velhos tempos é que eram bons, nós temos muito que pensar isso. Se o regime militar realmente foi, né? ou se não. Como você também, não é questão de ser contra ou a favor, de ser radical. Mas há que se pensar, há que se discutir. Dizer somente, porque os militares resolveram o problema no tempo da ditadura. O que é isso? A inflação estava altíssima. Havia uma caça às bruxas terrível. Você não tinha possibilidade de estar aqui agora, por exemplo, num programa de Facebook, um programa ao vivo, falando com o mundo inteiro sobre a questão ditatorial. Como em alguns países, nós não poderíamos estar, nesse momento, falando com tanta liberdade. Professor, e depois dessa fase aí mais, que o senhor abordou essas questões aí do regime militar, depois a literatura infanto-juvenil, aí veio uma série de livros abordando aí o público infanto-juvenil. Sim. E aí o que o senhor escreveu? Eu me lembro que eu escrevi um livro chamado Açúcar Amargo, que chegou até a ser transformado em peça de teatro. Já era a coleção Vagalume? Já era a coleção Vagalume. Peça de teatro e também até filme. O pessoal da Bahia, lá de Juazeiro, fez um filme baseado no Açúcar Amargo. E agora... O Açúcar Amargo, só para a gente dar uma referência, foi aquela questão de Guariba. Questão de Guariba, a greve dos boias frias de Guariba. Para quem não é da região de Ribeirão Preto, foi uma greve dos boias frias, cortadores de cana, no município de Guariba, nos anos de 1980, 84 mais ou menos, 80, né? Isso. Que houve uma rebelião, uma revolta. Foi uma greve inédita, porque desde a ditadura militar, em 64, até 1984, que você tem 20 anos, ninguém fez greve no campo nessa época toda, justamente por causa da imposição da ditadura militar, né, da proibição, digamos assim. E aí Guariba fez essa greve porque realmente estava um momento em que os boias frias tinham reivindicações que não estavam sendo atendidas, e parou. E parando Guariba, parou a região toda e depois parou o estado inteiro, porque houve uma repressão muito grande da polícia, houve até morte, e aí aconteceu o quê? Uma repercussão muito grande. Tá certo. E esse livro, pela coleção Vagalume, já avisava o público juvenil. Ah, sim, o público juvenil. E aí depois veio outros. Veio um que eu escrevi sobre os Dekasegi, que são japoneses descendentes que vão para o Japão trabalhar e voltam para o Brasil. Era uma menina que estava desiludida com o vestibular, exatamente, né? A propósito do exatamente. Nosso assunto. E naquela época muitos niseis descendentes de japoneses estavam indo para o Japão trabalhar. Então você imagina, uma menina que sai praticamente, nunca tinha trabalhado, que vai para o Japão, que é um universo completamente diferente, e aí todo o drama que ela enfrenta de trabalho e também de ser explorada, porque os Dekasegi são imigrantes, e esses imigrantes, evidentemente, não têm, mesmo no Japão, não tinham todos os seus direitos garantidos. Projeto Escolha a Escola, hoje entrevistando o professor Luiz Puntel. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal.
Hoje nós estamos entrevistando o professor Luiz Puntel, especialista na questão da redação, autor de uma série de livros para o público infanto-juvenil. O senhor estava falando do livro sobre os decassegues, os japoneses que voltavam, aquela onda que teve no Brasil de descendentes de japoneses que voltaram para o... E por que voltaram não, foram para o Japão. Foram para o Japão. E por que eu me interessei por esse assunto? Porque o Menino Sem Pátria foi traduzido para o japonês, e sendo traduzido para o japonês, quando eu peguei aquele livro na mão e vi que tinha aqueles macarrõezinhos, vamos dizer assim, de uma maneira bem coloquial, né? O kanji, o hiragana, o katakana, eu falei, mas eu quero saber isso aqui. E eu fui aprender japonês. E aprendendo japonês com o professor Geni-san, conheci meninos lá que ela dizia, quando é que você vai? O menino falou assim, vou mês que vem, sensei. Sensei é professor em japonês. E ela falou, então precisamos estudar mais. E eu falei, você vai para onde? Vou para o Japão. Eu falei, mas o que você vai fazer lá? Ele falou, vou trabalhar. E a disparidade econômica entre o que se ganhava aqui e o que se ganhava no Japão era uma coisa que não era nem para pensar. Era para tomar o primeiro avião e ir embora. Porque era muito compensador. Compensador por um lado e dramático pelo outro lado, porque você vai ficar sem a sua família, numa cultura completamente diferente, em que até você falar mais alto, como eu estou falando agora, os japoneses se espantam, porque não se fala alto no Japão. Então, por exemplo, no metrô, há uma voz que diz assim, diminua o som do seu smartphone, do seu Walkman, para não incomodar o vizinho. Você fala, nossa. Agora imagina um decassegue entrando no metrô e falando assim, e aí, cara, você tá bom, mano? Pô, São Paulo aí, ó. Vai, Corinthians! Você fala, o que é isso? Quem é esses vândalos, meu Deus do céu? Então essa dicotomia, né, essa contrariedade de cultura é muito interessante. Muito bacana. E depois foi uma outra série de publicações de livros. Já nos anos 2000 teve um sobre hip hop, né? Sim. Indicado o grito do hip hop. Aliás, falar em grito do hip hop, mano, vou mandar um salve aqui pro Bruno Missão. O cara tá me cobrando. Ele falou assim, se você não mandar um salve pra mim, truta, corto você. Aí, valeu. Tá muito eu até sabia falar tá o dialeto, o dialeto da periferia. Linguajar do hip hop. A propósito desse salve, a Ana Carolina tem uma mensagem para passar para a gente aí, Carol. Oi, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite. Bruno Romero, Kennedy, Ludmila Puntel, Cláudia Borim, todos mandando boa noite. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. Aleph Teixeira também, Karina Kashima, Kennedy. E o Aleph fala que acompanha através dos sobrinhos uma grande dificuldade em expressar opiniões, que eles escrevem como se estivessem no Facebook. Olha aí. Ele pergunta se você acredita que um dia estudaremos concretamente o internetês. Tá começando essa participação Aleph, aí. Essa é sempre uma discussão muito interessante. Veja, o internetês é um código. Como a língua portuguesa é um código. Então, se você está na internet, você tem até umas abreviações, né, e que vai muito bem na internet. Agora, o que o falante da língua, e, por exemplo, o candidato aos vestibulares, ele precisa dominar, é a variabilidade, é a modalidade formal da língua. Porque a outra é a coloquial. A coloquial, os jovens, Aleph, eles sabem, dominam muito bem. Eu até costumo dizer para os alunos, Chico, que eles têm que se alfabetizar numa outra língua dentro da língua portuguesa, que é a modalidade formal. Porque numa redação, por exemplo, eles escrevem assim, eu acho que todo político é ladrão, por exemplo. Aí você fala assim, eu acho que todo político é ladrão? Não. Então nós temos aí um equívoco muito grande. Nós temos aí o tal do senso comum. Isso aí é zero em termos de redação. Se você disser que parcela significativa da população é de opinião que você está dentro da linguagem formal. É essa linguagem formal que a banca examinadora de qualquer vestibular quer num texto de redação. Não quer, por exemplo, como diz o Aleph, que eu escreva como internetês, que é toda abreviando, ou a modalidade coloquial. Bom, o senhor está resumindo, então, dizendo que o internetês, a juventude vai muito bem
obrigado, né? Mas que a questão da linguagem formal é um outro aspecto. São duas linguagens. É que nem usar roupa. Hoje eu estou aqui, então, por exemplo... Você não acredita que a internet influencia a redação? Não. São duas linguagens. São duas coisas distantes. Por exemplo, eu estou aqui vestido de uma maneira que eu não estaria se eu estivesse, digamos, num churrasco. Poderia estar de bermuda, poderia estar pedalando, eu teria que usar... adoro. Eu pedalando, eu teria que estar de capacete, eu teria que estar de óculos, óculos eu estou, mas óculos para o sol, eu teria que estar de camiseta, eu teria que estar de bermuda, eu teria que estar de tênis adequado. Essa é a questão. Você está na internet, você está com seus amigos, você usa uma linguagem. Você só precisa ser poliglota na sua língua, como diria o Bechara, o gramático Bechara, um grande estudioso da língua. Poliglota dentro da língua quer dizer o seguinte: se eu estou conversando num momento informal como eu estou aqui, eu uso determinadas expressões. Se eu estou escrevendo, eu já tenho que me preocupar em usar outras expressões, que é da outra linguagem, da linguagem formal. E o senhor acredita que essa abordagem de dizer que são duas formas diferentes de linguagem, é mais fácil chegar no jovem, não cria um estigma com ele, que ele fala errado, até para ser uma dica para os pais, né? O senhor entende que é uma técnica boa de se usar do pai que está nos assistindo nesse momento, para não já sair criticando de cara, você escreve tudo errado na internet. De repente, uma maneira do pai se aproximar do filho na questão da redação é dizer, ok, internet você fala assim, exatamente, porém, aprenda, porque aí você não se afasta do jovem, né? Exatamente. Você tem que usar um outro tipo de linguagem, né? O internetês envolve as expressões que eles usam, porque faz parte do campo social dele. Se todo mundo está na internet e todo mundo está num bate-papo ou está no WhatsApp, que é muito comum, você escreve de maneira abreviada, você escreve de maneira que eles entendam. Então, em vez de dizer, muito obrigado por você, eu quero agradecer a você, ele fala TKS. TKS já está tudo dito. Então, o pai não precisa criticar, não precisa ser duro com a internet. O pai tem que se preocupar. Que o senhor dá nesse aspecto da relação do texto, da linguagem na internet para a redação? Como o pai deve abordar o filho? Deve criticar o jeito que ele escreve na internet ou não? Não. O que ele tem que ter, esse jovem, é horário para determinadas coisas. Se eu só fico no celular, só fico na internet, eu estou deixando outras coisas de lado. Por exemplo, de treinar a redação, que quando o menino está na fase do vestibular, ele tem que escrever pelo menos 2 redações por semana. E aí, ao escrever, como ele tem dificuldade, por quê? Ele não treina constantemente, é necessário que ele aumente a produção dele nessa linha dos temas possíveis que vão ser pedidos pela banca examinadora lá no final do ano. Parece que esse tema aí despertou aí a curiosidade e também a vontade de participação dos internautas, né, Carol? O que a gente tem agora aí? Agora, Mariana, acho que é Mussoi, que ela teve aula com o Puntel e fala que tem saudades e gratidão. Muito obrigado, Mariana. Mensagens de carinho aí para o professor Puntel. Mais alguma participação, Carol? Bom, então você está acompanhando aqui o projeto Escolha Escola, hoje entrevistando o professor Luiz Puntel. No YouTube. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Escolha a Escola. Hoje a entrevista é com o professor Luiz Puntel, professor de redação, e o nosso tema do Escolha a Escola de hoje é a redação. O que o senhor acha da preparação das escolas para a redação? Já que o senhor tem uma oficina literária, lógico, o senhor trabalha com os jovens nessa redação, o senhor vê a necessidade de ter um aprimoramento, né? Que avaliação o senhor faz hoje do tratamento que as escolas convencionais, particulares e públicas dão para a questão da redação? Eu acho que todo professor, de qualquer área, ele, primeiro, é competente, senão não estaria lá. Então, o professor de redação também tem a sua competência. Qual é o problema, o gargalo das escolas regulares e no universo da redação? Não é preciso muita conta para a gente entender o seguinte. Eu tenho por sala de aula, se eu estou dando aula no ensino regular, eu tenho no mínimo 30 alunos, num terceiro colegial, no segundo colegial, do ensino médio. Segundo ano ou terceiro ano do ensino médio. No cursinho, então, nem se fala. Eu tenho 150 à minha frente. E aí, eu sou professor de redação. Eu estou lá na frente discutindo um tema qualquer, que eu sei pode cair no vestibular. E aí, os meninos são convidados a escrever.
E escrevendo, eles entregam para quem essa redação? Para mim. Eu saio de lá com 30 ou 40. Eu passo na sala do lado que eu vou entrar agora em aula, mais 30. Depois eu tenho a terceira aula na outra sala, mais 30, já são quase 100. Eu vou corrigir essas... Só numa manhã, não cheguei ainda nem na hora do recreio. Então, um volume muito grande de redações. O que as escolas fazem? As escolas têm um grupo de monitores para dar conta do quê? Dessa correção e dessa devolução para o aluno. Entrega para você, Chico, que você é o professor de redação, você acaba de virar professor de redação, Obrigado. Você vai entregar para todos esses alunos que estão aqui à nossa frente. E o Zezinho, que é aquele muito interessado, ele vai querer de você o seguinte: professor, onde é que eu errei? Por que eu errei aqui? O que você vai falar para ele? Ô Zezinho, eu não posso, tem que dar aula, lembra? Se eu der para você uma assessoria agora de 5 minutos, teu coleguinha vai querer também, o outro também vai querer. Faz o seguinte, vem num plantão à tarde. E o Zezinho, muito entusiasmado, vai no plantão à tarde. Só que ele chega num plantão à tarde, lembra que tem 100, 200 alunos que os plantonistas têm que dar conta. Aí ele chega lá, tem 20. Ele fala, não vai dar para esperar não, tem muita gente na minha frente, tchau. Ou seja, esse é o problema que você que é professor de redação, você sabe disso, você enfrenta. Eu já fui, na década de 80, eu fui professor de redação no COC, regular, em aulas regulares. Eu senti essa necessidade, eu senti a necessidade de sentar com o aluno para poder ajudá-lo ali. Foi aí que nasceu a escola. Porque eu falei, poxa, se eu fizesse um grupinho pequeno, e esse grupinho pequeno pudesse ter uma orientação individual, acho que resolveria. E realmente aí resolve. Então, por que os alunos nos procuram? Porque eles sabem que ele vai trabalhar, eu estou fazendo esse gesto aqui porque a gente trabalha em círculo, num grupo pequeno de 10 alunos, ele vai ter o retorno da redação dele semanal, para saber se ele acertou, o que ele acertou e o que ele errou. Então aí você tem justamente a condição de dar esse retorno para o garoto. Que nas escolas regulares, por mais que seja um corpo docente, repito, competente, que tenha realmente a preocupação de estar com o aluno orientando, fica um gargalo. Tá certo. Professora, eu vou aproveitar para transmitir aqui um recado da Flávia Chiarello, que quase esteve presente hoje aqui, mas ela tinha um compromisso, não pôde comparecer. E ela lembra de um livro que o senhor escreveu, que era o Felino Fidelis, né? E ela diz que quando estudava na escola primária, não era o fundamental naquela época, né? Houve um concurso estadual que ela participou e ficou a redação dela baseada no seu livro, sim. Felino Fideli. A redação da Flávia ficou entre as 10 melhores do estado. E ela diz que pediu para agradecer o incentivo que ela teve no início, né, da sua vida escolar, e que ali ela viu que ela poderia seguir a carreira dedicada ao jornalismo, né, em última instância, que foi a carreira que ela escolheu. Então ela pediu para transmitir. Ô Flávio, um abraço a você. Esse recado. Você me deixou emocionado agora com eu saber disso. E eu conto essa história também, professor, para perguntar se esse tipo de influência, de momento decisivo no ensino fundamental pode determinar aí o sucesso de um bom redator, de um bom eu acho, estudante, Chico, com características para a redação? Sim, você vai concordar comigo, e a galera que está nos ouvindo também, quando eu leio mais, quando eu tenho o livro como um objeto que faz com que eu aumente o meu vocabulário, aumente a minha criticidade, aumente o meu poder de usar expressões, eu, sem dúvida nenhuma, que eu estou nesse caminho aí. Quando você pega um aluno e ele chega lá na escola e diz assim, eu pergunto para ele, você gosta de ler? Gosto, eu leio um livro por mês. Eu me espanto, porque é incomum isso. Você gosta de escrever? Gosto, eu escrevo diário, eu tenho meu diário. Esse menino certamente já está com o caminho andado. Agora, quando eu pergunto assim, e aí, você quer fazer o quê? Eu quero fazer direito. Você gosta de escrever? Não. Você gosta de ler? Também não. Você falou, vai demorar um pouquinho mais. Dá para fazer milagre, mas demora um pouco mais. Professor, a propósito, qual é o perfil dos alunos que procuram a sua oficina literária? Dá para traçar um perfil ou é bem desequilibrado? Dá para traçar um perfil. Como os alunos chegam lá procurando? Eles chegam lá pelo seguinte, por exemplo, nós temos muita procura no ensino fundamental, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª série.
Quer dizer que não é só o aluno do ensino médio que está preocupado com o vestibular? Não, está começando antes agora essa preocupação dos pais? Antigamente era interessante. Olha, eu tenho 40 anos de profissão, então tem muitas histórias para contar. Era muito comum, antigamente, alguém me encontrar no supermercado e dizia assim: professor, o Zezinho, ou o Antônio, ou o Alberto, ou a Ângela, ano que vem está lá na sua escola. Oh, que legal. Eu sei que ele está no segundo colegial e vai para o terceiro. Porque o pai deixava só para pensar nesse momento fatídico, digamos assim, do terceiro colegial. Hoje mudou muito isso. Então você tem a procura de sexta, sétima série. Por quê? Porque o pai tem consciência de que não é um pronto-socorro. Não é assim: olha, meu menino precisa de umas aulas particulares porque ele vai fazer prova. Não, é a longo prazo, é o ano inteiro. Porque ele vai aprender textos... Só no terceiro, no último ano do ensino médio, não aprende a fazer uma boa redação. É muito difícil. Ainda mais se ele quer uma carreira competitiva. Aí o menino fala assim: eu quero medicina. Medicina é o que você tem que pontuar mais. Para você ter uma ideia de como é competitivo, eu tenho um aluno que é brilhante, o Pedro. Pedro, um abração para você. E o Pedro me contou outro dia o seguinte: sabe, professor, eu estava discutindo com uma colega minha, eu estava checando, nós fomos fazer FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Eu tirei, acertei, ela acertou. Eu acertei, ela acertou. Eu errei, ela errou. Eu acertei, acertei. No final, ela ficou 2 pontos a menos do que eu, no gabarito que a gente fez. Ela ficou mais de 2.000 nomes abaixo na classificação. Ou seja, um pontinho te joga lá embaixo. Então o menino precisa estar muito bem preparado, ele precisa estar muito bem treinado, ele precisa estar fazendo redação com qualidade de nota máxima em menos questão de 1 hora. Se ele fizer em 1 hora a redação, uma redação nota 1000, ele já está bem encaminhado. Os meninos esquecem, por exemplo, que na FUVEST, segunda fase, você tem redação. Tirou 1000. Não, 1000 não, na FUVEST é 50. Você tirou a nota máxima. A gente fala: parabéns, hein? Você tem só nota 5 por enquanto. Ele falou: ué, mas como? Os outros 50% vai sair das perguntas abertas, que envolve livros, envolve interpretação de texto, envolve gramática, envolve você explicar o humor de uma tirinha da Mafalda, por exemplo. Então é preciso não só a redação. A prova não é de redação. É isso que muitas vezes o aluno e o pai não entendem. A prova é de língua portuguesa. Redação é apenas 50%. Complicou mais ainda, né? Tá certo. Projeto Escolha Escola, entrevistando hoje o professor Luiz Puntel. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Estamos conversando hoje aqui sobre redação, com uma autoridade no assunto, o professor Luiz Puntel, e com a Ana Carolina recebendo as mensagens dos internautas. Temos mais participações, Carol? Sim. Agora o Tiago Fernandes, ele parece que é professor, disse que está realizando um trabalho de socialização de contos na escola dele, de certo. E o que deve fazer quando os alunos nem tentam ler contos para ampliar o repertório? 2 questões então aí. A socialização através de contos, é essa a questão, né? Socialização e o que contos. Fazer quando os alunos não têm jeito de ler? Isso, hein, professor? Tiago, você é um herói. Se você tem esse trabalho e tem essa dificuldade, e todo professor tem essa dificuldade, e ainda mais numa escola regular ou numa escola pública, numa escola regular, seja pública, seja particular, a necessidade de ter todo esse entorno que ajude também, não é? Tem escola, por exemplo, que tem a sala de leitura, onde o aluno pode ler, motivar os alunos, e você tem só 50 minutos para fazer isso. Esse é o drama do Tiago, esse é o drama do professor normal. Porque, por exemplo, quando eu tenho aula lá, eu tenho 1h30, 2 horas, com 10 alunos. O Tiago tem 30 alunos, uma sala de aula, em que ele entra para dar aula e tem 50 minutos para convencer os alunos, e aí acabou o tempo, já vem a aula de matemática, já vem as outras aulas. Então, há necessidade de ter o corpo docente também envolvido, há necessidade de ter os outros colegas envolvidos, há de ter o que tem lá no Ribeirão Verde, no Satia Assai, a escola Satia Assai, lá do Ribeirão Verde, que é uma escola gratuita e que recebe alunos da comunidade e fazem um trabalho maravilhoso, porque todo mundo é envolvido na Satia Assai. De redação, professor? De projeto de texto. De texto. Eles têm um projeto, por exemplo, de fazer um livro. Eu fui lá conversar com eles, porque eles pegaram um livro meu
misturaram vários personagens, inclusive com outros livros, e os menininhos promoveram isso. Aí você vê que a escola está envolvida naquele projeto. Não é uma escola onde as coisas são estanques. E a escola, quando não é estanque, aí funciona. Porque se ela é estanque, o Tiago acaba trabalhando sozinho. Lógico, eu não conheço a realidade do Tiago, estou falando de imaginar. Porque fazer com que o aluno se convença de ler a beleza da leitura é realmente difícil. Professor, a participação dos pais nesse processo todo aí, né? Porque o pai chega cansado em casa, mas é o momento que ele vai ter o contato com o filho, né? E qual é a importância desse pai tirar um tempinho para sentar do lado do filho pequeno, né? E já criar o hábito da leitura, né? É difícil. O aluno que vê, o menino que vê, a criança, o adolescente que vê no pai, na mãe, no entorno familiar, esse respaldo, ele também vai valorizar. Agora, ele não vai valorizar se o pai não valoriza, se ao ir ao shopping não leva ele a uma biblioteca, se quando pequeno não deixa ele ficar ali brincando na biblioteca onde tem livros para ele pegar, se o menino não vê o pai e a mãe lendo. Eu conheci um casal maravilhoso em que havia o momento da leitura na casa. 7 da noite, digamos assim, só para dar um exemplo, desligava a televisão, o pai já tinha chegado, a mãe também, os meninos iam sentar na sala e iam ler. O que ele ia ler, o que a mãe ia ler, cada um lia o que era do seu interesse. E depois havia a devolutiva, havia o feedback, o retorno dessa leitura. O que é que você leu, filho? Conta para mim. Eu estou lendo aqui um conto do Machado de Assis, que diz isso, aquilo, aquilo outro. E amanhã eu estou lendo esse livro aqui, tal, sobre tal assunto. Essa troca quase nunca acontece nas nossas casas. Eu estou pensando aqui, professor, se essa troca é tão difícil, né, o estímulo que os pais dão para a leitura é tão difícil, o estímulo da redação, dos pais escrevendo uma redação para mostrar para os filhos, muito mais ainda. Muito mais, né? Até porque eu acho que passa por uma barreira que os pais têm, talvez, de não exprimir o seu pensamento para não revelar uma intimidade para o seu filho, para perder a autoridade, né? Exato. Seria bacana, né, se os pais sentassem para escrever, né? Escrever e também para ler junto com eles, do tipo, filho, você leu sobre esse assunto político aqui que está no jornal, ou na internet que seja, pelo smartphone, pelo tablet. Ou seja, quando você dá à palavra o valor que ela merece, aí você tem todo um abrir de portas, digamos assim, para o mundo da leitura. E quando eu falo de leitura, não é simplesmente escrita, não. O cinema, por exemplo, é uma leitura, é uma linguagem. A música é uma linguagem, não é? O desenho é uma linguagem. Então, são coisas que se alinhavam, são coesas. Bom, eu estou fazendo uma reflexão aí sobre o fato dos pais escreverem por uma experiência própria, até vou confessar para o senhor aqui que eu me arrisquei aí na difícil arte da crônica. No nosso portal tem um espaço para quem quiser escrever uma crônica relacionada à educação, a qualquer tema que tenha algum tipo de relação. Olha, que coisa. Aí eu me arrisquei lá numa crônica e passei esse texto aí com meus filhos, né? Para mostrar um pouquinho da minha infância para os filhos, né? Eles ficaram um pouco assustados, né, de ver coisas que eles não sabiam a respeito dos pais, né? Eu achei uma experiência interessante. Muito. E essa crônica inicial minha aí, que eu gostaria que o senhor avaliasse depois, aí está no nosso portal, no escolhaescola.com.br. E se você, pai, mãe, professor, quiser escrever uma crônica e mandar para a gente, está à disposição. Depois eu vou fazer, inclusive, uma versão gravada em vídeo. Vai ser uma videocrônica dessa que eu escrevi aí. Muito bom. Você está vendo? É a valorização que está dando a palavra, ou seja, abrindo espaço para que, convidando para que se escreva e publique lá, e por que não? Exatamente, o espaço está aberto. É só querer, só mandar para a gente a sua sugestão pelo e-mail lá no portal Escolha a Escola. Eu acho que a gente está já com o endereço aí, né, Milton? Está aí na tela já, olha só. escolhaescola.com.br, né? Você pode acessar o nosso portal, está lá o espaço da crônica, manda por e-mail para a gente, que a gente vai com todo prazer, com todo carinho,
publicar a sua crônica. Eu acho que passa por esse exercício aí, né, professor? Parabéns, olha aí. Depois o senhor avalia, dá uma nota lá pra gente. Professor, que dica, para encerrar aí, o senhor dá para os pais que estão nos assistindo aí? Mas já deu tantas dicas, né? Mas assim, para acompanhar o texto do seu filho, quando ele traz uma redação da escola, de que maneira os pais podem participar mais, né, dessa questão tão importante? Você falou uma coisa muito importante, é só participar. Eu acho que a palavra é essa. Porque há pais que não participam. Não participam porque o menino também ele se fecha, ele não permite. Muitas vezes eu, conversando com as mães em reunião de pais, ele nem deixa olhar a pasta, ela se fecha no mundinho dela. Ou seja, participando mais da vida do filho, certamente vai abrir esse espaço para se conversar, para se falar, para se... Quando há reunião de pais, por exemplo, a reunião chama reunião de pais, tem lá uma crônica muito interessante do Fernando Sabino que falava isso, né? Na reunião de pais só foram as mães, ou seja, os pais envolvem pais e mães, é muito comum isso. Então, à medida que você que é pai, que você que é mãe, abre esse espaço, traz um livro para o filho, coloca lá, sugere, você traz um jornal, você faz com que se escreva, como você sugeriu, Chico, eu estou achando isso ótimo, essa sua proposta, aí nós temos a palavra para dentro de casa. Nós simplesmente só ficar mandando o menino estudar, ou mandando o menino fazer o trabalho de classe dele. É sentar com ele para fazer a lição de casa, é dar incentivo, aí funciona. Que bom, professor, que bom. Bom, a entrevista, mais alguma participação, Ana Carolina? A Flávia Chiarello. A Flávia Chiarello está participando. Ô, Flávia! Estou mandando um abraço e dizendo que virou jornalista, em parte por ter ficado entre as 10 melhores redações de um concurso. O que nós citamos, né? Acho que ela perdeu a parte que a gente citou, a participação dela, mas nós já comentamos aqui, Flávia. Está dado o recado. E eu até disse que eu fiquei emocionado de saber isso, né? Que aquele concurso que você participou com o Filhando Fidelis fez com que você abrisse o mundo para justamente esse teu fazer profissional. Que bacana. Professor Luiz Puntel, eu fico muito agradecido aqui pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, né? E informando que o nosso vídeo aqui, o vídeo dessa entrevista ao vivo, ele vai estar sendo postado a partir de amanhã no nosso portal Escolha a Escola, que a gente já falou. E agora, depois de muito tempo, eu estou aderindo aqui às redes sociais. A Carol tem mais uma mensagem, Carol? Sim, o Guilherme Davoli. O Guilherme Davoli, nosso primeiro entrevistado. Guilherme, um abraço para você, gostei muito da sua entrevista semana passada. E realmente um assunto também muito importante, né? Sim. Quer dizer, deixar com que o adolescente tenha liberdade para respirar e para procurar caminhos, não ficar super protegendo. O que ele manda dizer? Então, ele falou boa noite e parabéns a você e ao professor. Obrigado. E também a Solange está acompanhando, Solange, acho que é Macuque, e falando que você é um exemplo de professor de língua portuguesa. Muito obrigado, Solange. E o Guilherme falando agora que ficou feliz. Que bom, olha só, a participação, é isso que a gente quer, né, professor? Que as pessoas, a gente está usando a tecnologia para fazer essa interação bacana, né? Sim, de um assunto que é educação e para que os pais possam interagir com a gente. Eu acho que a gente conseguiu essa noite aqui, né, professor? Aleluia! Muito bom, então, repetindo aí, olha, vou colocar de novo na tela aí o portal que você pode acessar. Quem não conseguiu assistir a entrevista desde o início, vai poder acessar o portal escolhaescola.com.br, tem lá o espaço para crônica também. E eu estou agora no Instagram também, se você quiser mandar mensagem, é Chico Ferreira Oficial. Pode mandar lá no Instagram que a gente responde, que a gente interage. E semana que vem vai ter mais Escolha a Escola. Fica ligado aí nas mensagens do portal do Facebook, que a gente vai anunciar o nosso próximo entrevistado. Agradecendo mais uma vez aqui o professor Luiz Puntel, esse escritor sensacional da literatura infanto-juvenil, professor de redação, ciclista nas horas vagas. Ciclista, 20 km por dia. Olha que bacana. Obrigado, professor. Obrigado a você, mesmo. Chico. Obrigado também a Carol. Obrigado Carol. Também ao Milton que está ali na mesa de edição. Isso. E obrigado a todos vocês. Agradece também o pessoal da RGB que dá o apoio ao nosso projeto digital. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Até lá.